Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós vamos conversar com Adolfo Barreto. Você é diretor executivo da Escola do Legislativo, certo? O que é essa Escola do Legislativo? Boa tarde a todos que nos escutam, obrigado pelo convite. A Escola do Legislativo, ela acaba sendo uma escola vinculada à Câmara Municipal de Ouro Fino. Ela também é um projeto vinculado à Assembleia Legislativa de Minas e várias câmaras municipais que têm como iniciativa trazer para a comunidade que ela está inserida a parte de uma educação cidadã e política, elas acabam trazendo as escolas legislativas para esses municípios. Aqui em Ouro Fino ela foi fundada na época de 2014, então a gente já tem alguns anos, né, aqui na cidade de Ouro Fino. E o nosso principal objetivo em si é levar a educação política e cidadã à comunidade. Mas também existe um segundo ponto da Escola do Legislativo, que é a capacitação e também pensar na formação dos servidores da Casa de Leis, no caso da Câmara Municipal, os próprios vereadores, entender cursos que são necessários para que eles possam fazer também um bom mandato, né, durante a gestão. Então, existem esses dois pontos da Escola do Legislativo. Um ponto mais de capacitação interna, pensando na formação dos legisladores e dos servidores da casa, mas também na comunidade, no caso que ela está inserida, na formação política e cidadã. Então, ela trabalha com essas duas frentes, assim, né, uma interna e uma externa. Então, a Escola do Legislativo, ela atende os vereadores e nessa parte cidadã, são as escolas do município, são pessoas, empresas, como que é? É num todo, assim, Gabi, porque tem uma questão principalmente da Escola do Legislativo, que é pensar desde uma produção cultural na cidade, mas também pensar em ações de formação cidadã. Então, por exemplo, hoje aqui em Ouro Fino, a gente acaba desenvolvendo alguns projetos que é vinculado tanto com parcerias públicas-privadas para pensar essa formação política, né? Política apartidária, isso que a gente coloca, né? Para a gente entender a política fora desse tabu em relação à corrupção, toda essa questão que está dentro do nosso imaginário coletivo como o que seria política, no caso. Então, a gente tenta levar para a população, principalmente a questão tipo, a política realmente em relação ao convívio diário, a pensar principalmente que a política está em todo local que nós estamos, tipo, aqui nesse momento é política isso que a gente está fazendo, as nossas relações diariamente são políticas, então a gente coloca aqui onde a gente há política. Então a gente tem essa necessidade principalmente de pensar em ações que possam mudar esse imaginário coletivo da própria população. Então é onde a gente pensa até mesmo como a gente pode desenvolver alguns projetos. Então, por exemplo, hoje em Ouro Fino, a gente pensou que a gente necessitaria pensar a educação cidadã de uma forma continuada. Então, a gente tem alguns projetos desenvolvidos dentro da Escola do Legislativo, que vai desde, por exemplo, a gente iniciou um esse ano, que é a parte da cidadania nas escolas, que é uma parceria diretamente com o Poder Executivo, né, com a diretoria de educação daquele município, onde vai ser levada a educação cidadã para os alunos da educação infantil até o Fundamental 1. Através de ações lúdicas, pensando sobre a Constituição Federal, trabalhando ações de cidadania com eles de uma forma muito lúdica durante todo esse período. E no final do ano, a gente finaliza em culminância com uma gincana do saber entre todas essas escolas. Depois tem uma segunda parte de um projeto que a gente desenvolve, que daí já vai ser vinculado mais ao Fundamental 2, da parte de educação. Que daí é uma gincana do saber, que ela também é baseada numa Constituição, a gente chama ela de Constituição em Miúdos, é uma releitura que foi feita da Constituição Federal, até mesmo por uma equipe da Madu Macedo, que é da cidade de Pouso Alegre. Então, essa Constituição em Miúdos, ela acaba sendo um material base para a gente desenvolver vários projetos. E daí, nesse segundo momento, é um projeto voltado principalmente ao Fundamental 2, para que eles possam estudar essa Constituição, e daí é onde existe uma gincana entre as escolas. E depois isso existe tanto numa etapa municipal, daí depois vai para uma etapa regional também e até mesmo estadual. Então tem esse momento também de pensar esse segundo momento do Fundamental 2. Depois tem o PJ, que é um carro-chefe que a gente fala assim da Escola do Legislativo, que é o Parlamento Jovem de Minas, que daí é um projeto, hoje ele já é considerado na verdade um programa, né? E esse programa ele é vinculado tanto à Assembleia Legislativa de Minas, como uma parceria também da PUC. Ele foi criado lá em 2004, e daí dentro desse projeto ele já é voltado principalmente para os alunos do ensino médio. E daí nesse projeto a gente também vai fazer uma questão de uma educação cidadã e política,
porém ele vai agregar ainda mais uma questão de uma temática a ser desenvolvida. E daí, durante essa temática, os próprios alunos do ensino médio, eles precisam criar propostas, pensando em projetos de leis para a cidade, para a região e para o estado. Então, existe esse momento do PJ, que daí vai mais trabalhar com a parte de políticas públicas, para entender tudo isso, criar essas propostas, apresentar tanto aqui para a Câmara Municipal, na etapa municipal para os vereadores, como também na parte regional, para essa região. Hoje, Ouro Fino pertence a um polo e é cidade polo da Conexão Sul, que é como a gente intitula esse polo. Ao total, são 130 câmaras municipais participantes do programa esse ano. E desses 130, são 17 polos divididos em Minas Gerais. E daí, desses 17 polos, Ouro Fino é um dos polos. E daí, nós trabalhamos com mais 9 cidades. E daí, dentro dessas 9 cidades, esse projeto do PJ, essas propostas que foram desenvolvidas numa etapa municipal, elas vão para essa regional. E na regional também existe uma priorização dessas propostas que chegam até a etapa estadual. E daí, a etapa estadual são esses alunos do ensino médio, representantes do município, da região, que vão daí até BH encontrar com os próprios deputados e os outros jovens de Minas inteiro para fazer um documento oficial e apresentar para a Comissão de Participação Popular da própria Assembleia. E daí essas propostas, elas têm que, no caso, serem desenvolvidas pelos próprios deputados através de projetos de leis, algumas iniciativas. Então existe esse terceiro momento que é o PJ, né? Então existe esse primeiro, que vem da parte da cidadania na escola, depois vem a Gincana do Saber para o Fundamental 2, para o ensino médio vem a questão do Parlamento Jovem, e daí, depois de 18 anos mais, a gente tem o CIP, que daí é um coletivo desenvolvido somente aqui em Ouro Fino. Ele foi criado na época agora da pandemia, no início da pandemia, que é o coletivo de incentivo à participação política, e daí nesse coletivo ele é aberto a toda a comunidade. É muito parecido com as propostas e com o objetivo do PJ, em pensar políticas públicas de urgência que precisam ser discutidas dentro do município, mas daí ele não tem uma idade específica ou tem um critério de estar em ensino médio. Ele é mais voltado principalmente até mesmo para pessoas que vão estar na faculdade, que já saíram, que já são formados, mas que a gente pensa nesse projeto de 18+, né? Então, existem essas 4 frentes praticamente dentro da escola do Legislativo esse ano, e daí a gente busca sempre parcerias com o público privado de uma forma, por exemplo, nós queremos desenvolver algumas oficinas, nós queremos desenvolver palestras que são ciclos de palestras que vão pensar principalmente em destruir um pouco desse imaginário coletivo que acaba sendo muitas vezes segregador, racista, homofóbico dentro de uma cidade pequena, que a gente sabe que Ouro Fino ainda é uma cidade muito pequena e que muitos pensamentos, muitas violências acabam ocorrendo por conta desse próprio imaginário. Então, como a gente, enquanto uma escola do Legislativo, a gente consegue fazer com que todos eles vão pensando e vai mudando essa educação cidadã e política apartidária, desde pequenininho até a melhor idade, assim, né? Então, a gente tem essas frentes de trabalho dentro da escola do Legislativo. Quanto ao PJ, o Parlamento Jovem, os anteriores são trabalhados na escola, né? Vocês vão nas escolas, fazem esse trabalho do fundamental, da gincana. E o Parlamento Jovem é o aluno que se interessa e vai atrás? Vocês trabalham com todos os alunos de todos os ensinos médios das escolas? Como que funciona? A gente faz um momento do PJ que a gente chama de mobilização. A gente entra em contato com todas as escolas que têm ensino médio e daí a gente convida as escolas, os diretores a serem nossos parceiros e nos ajudarem com a mobilização dos alunos. Então a gente acaba abrindo um período de inscrição. E daí aqueles alunos que se interessam, que têm o desejo de conhecer um pouco mais sobre a questão de política e cidadania, eles se inscrevem para poder participar do PJ. Então tem esse período até mesmo de inscrição. E daí, depois que passa esse período, às vezes acaba chegando outros estudantes para participar. Então ele existe um período principalmente que vai mais do interesse do próprio jovem em participar do projeto, né? Então a gente acaba acolhendo dessa forma. Existe a questão do PJ, que, por exemplo, tem algumas questões que são... Esse ano, por exemplo, ele vai ser dividido em 3 turmas, porque existe uma questão mais de organização, por um lado, que a gente entende que tem escolas que desejariam participar, mas que não conseguem fazer esse deslocamento até a Câmara Municipal num dia específico à noite.
Por exemplo, os nossos encontros do PJ na Câmara Municipal é toda quarta-feira no período da noite. Então, por exemplo, a gente tem a Escola Estadual Ernesto Barbosa, que é do distrito de Crisólia. Então, existe uma dificuldade deles trazerem todos esses alunos numa quarta-feira à noite. Então, a gente faz com que a escola do Legislativo se desloque até a escola estadual e daí, num período de aula, a gente verifica com os diretores, com os professores, e aqueles inscritos desenvolvem o projeto dentro da escola. Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter 3 turmas, que vai ser uma turma no período da noite, na Câmara Municipal, dia de quarta-feira, e outras 2 turmas que vão ser uma tanto na escola normal, na Francisco Ribeiro da Fonseca, no período da manhã, e também, no caso, na Ernesto Barbosa. Porque são 2 instituições que nós entendemos que existia essa necessidade de deslocar o projeto até dentro da escola e desenvolver ele no período de aula, para que possa ter até mesmo uma adesão e atender realmente os jovens, né? Porque muitos acabam, depois do período da escola, trabalhando, tendo outros compromissos, e é interessante para a própria instituição ter essa educação cidadã dentro das escolas. Então, onde elas abrem essa oportunidade para a gente poder trabalhar com eles também. Então, esse ano mesmo vai ser desenvolvido dessas 3 turmas, né, específicas. E os vereadores, eles têm uma participação ativa na escola do Legislativo? Ou o contato é só apenas quando o projeto é proposto a eles? Eles têm uma participação, principalmente dentro de todo o cenário em si da escola do Legislativo. No PJ, principalmente, assim que a gente finaliza algumas ações, todas as ações, eles são convidados a estarem com esses jovens. A gente entende até mesmo que existe uma demanda muito grande para que eles possam cumprir numa agenda de todo o mandato, mas sempre que é possível eles também vão, no caso, se articulando entre eles para que, olha, se todos não podem estar presentes, um pelo menos ou outro acaba vindo até, no caso, as ações para conhecer, para estar acompanhando. E no momento final do projeto, né, do programa todo, nós marcamos uma reunião com todos os vereadores para apresentar todas as propostas que foram criadas. Porque existe também o mesmo processo que é feito dentro do PJ, que no final dele a gente encontra com os deputados, no caso, entrega esse documento oficial com essas propostas que foram levantadas para essa comissão de participação popular. Também na etapa municipal, a gente convoca todos os vereadores. Sim. E entrega esse documento das propostas que foram desenvolvidas no município. Porque a gente entende também que essas propostas que foram desenvolvidas aqui, talvez elas não vão ter uma força para chegar a nível estadual. E talvez elas precisam ser executadas somente dentro do nosso município. Então a gente tem esse contato direto com eles, para que daí eles possam realmente dar uma resposta a esses jovens dentro dessas ações. Por exemplo, ano passado a gente desenvolveu sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, em Ouro Fino foram desenvolvidas 12 propostas pensando sobre o município. E daí teve uma ação solene onde a gente convocou todos esses vereadores para criar principalmente uma responsabilidade pública dentro disso, e entregamos essas propostas para eles estudarem, e daí agora eles estão marcando uma reunião até mesmo com essa mesma turma do Parlamento Jovem do ano passado, para que eles possam dar uma resposta em relação a essas propostas que foram apresentadas. Então existe essa, eu falo, essa corresponsabilidade deles também de estarem movimentando junto com o projeto, né, junto com o programa do PJ. Quanto a essas propostas, tanto do ano passado quanto dos anos anteriores, é possível a gente demarcar elas, falar, olha, isso só foi possível, só aconteceu por causa do Parlamento Jovem? Algumas sim. Por exemplo, tem algumas que já foram desenvolvidas de algumas etapas passadas, assim. Que até mesmo, por exemplo, dentro de uma das temáticas que foram sobre a questão da violência em relação contra mulheres, uma das propostas era levar uma informação dentro dos carnês de IPTU da cidade. Então, eles acabaram dentro dessa propositura de criar, no caso, dentro desse próprio carnezinho, que entrega sempre dentro das casas, chegam, né, até as casas, que teria que contar essa informação com disque denúncia e tudo mais. Então, essa é uma das ações até mesmo que a gente consegue demarcar, tipo, olha, isso foi desenvolvido pelo PJ em tal ano. Por exemplo, do ano passado para cá, tem algumas que acredito que elas vão ser executadas a partir de um certo período, assim,
que é principalmente pensando sobre a questão de saneamento básico, de coleta seletiva, de entender muitas necessidades que Ouro Fino ainda não possui dentro desse planejamento em si e que está sendo executado nesse momento. Então a gente acredita que essas propostas do ano passado, elas têm uma força muito grande e visivelmente, no caso, dentro da comunidade ourofinense, né? Dentro de alguns meses, talvez anos, dependendo em relação ao próprio saneamento básico, né? Que não é algo que vai acontecer em poucos meses, mas que é algo que necessita ocorrer dentro do nosso município, assim, né? Então, a gente consegue fazer algumas demarcações, não só em Ouro Fino, mas daí existe um estudo, principalmente da própria Assembleia Legislativa de Minas, que ela vai fazendo dentro do próprio portal da Assembleia, a gente consegue ter esse acesso de todas as propostas que foram desenvolvidas pelos jovens durante toda a execução do projeto, nesses 18 anos de projeto, e como elas se tornaram possíveis dentro do próprio Estado. Algumas através de iniciativas, outras como projetos de leis, realmente. Então, foi feito esse mapeamento até mesmo acadêmico para entender efetivamente como essas propostas se tornaram, no caso, reais dentro das comunidades em si. Então, a Escola do Legislativo, ela não só ensina, mas ela acompanha toda essa evolução, até ter realmente um impacto na sociedade. E cada ano é definido um tema, certo? Sim. Como que vocês chegam na decisão desse tema? Qual que é a relevância dele? E qual que é o tema desse ano? As escolhas são sempre feitas pelos jovens, dentro da temática. Por exemplo, existe dentro das etapas, tanto essas municipal, regional, estadual, onde eles levantam políticas públicas urgentes que eles querem discutir no próximo ano. Então, por exemplo, esse ano a temática vai ser desenvolvida sobre saúde mental do jovem. E ela foi escolhida por eles no ano passado. Então, eles sempre escolhem a temática um ano anterior. Então, por exemplo, esse ano, no máximo até agosto, eles já devem definir qual é a proposta do próximo ano. E como é esse processo de escolha? Começa dentro do próprio município, onde esses estudantes levantam questões urgentes que falam, olha, precisamos discutir sobre esse assunto. E daí eles criam grupos de trabalhos para apresentar e defender essas propostas. E daí, através de votações, entendendo até mesmo essas convenções que vão ocorrendo, esses temas eles vão passando de etapa a etapa. Então, por exemplo, o Ouro Fino, no ano passado, levantou a questão da saúde mental, levantou o mercado de trabalho e mais uma outra proposta que era sobre o Estado laico. Então, essas 3 propostas foram para a regional. Juntaram com essas outras propostas das 9 cidades e daí elegeram mais 3 propostas. No caso, priorizaram 3 propostas, que ainda continuou o mercado de trabalho, saúde mental, e uma terceira, que eu não vou me recordar agora, mas que era voltado mais à questão até mesmo da própria tecnologia. E depois essa proposta vai para a etapa estadual, e daí na estadual, nesse período que ocorre essa plenária estadual, eles votam lá qual é a proposta do próximo ano. E daí, depois que é votada essa temática em si é escolhida, daí existe um trabalho acadêmico da própria Assembleia, em parceria com a PUC, para entender como pode ser desenvolvida essa temática. Então, por exemplo, o ano passado foi escolhido saúde mental, e depois teve um estudo da própria Assembleia, com a PUC, com toda a sua equipe, para entender que, por exemplo, dentro da saúde mental, a gente iria discutir 3 subtemas. E nesses 3 subtemas, um seria sobre como a gente pode criar políticas públicas sobre saúde mental. Num segundo momento, como as comunidades podem ser um lugar de acolhimento, né, para as questões de saúde mental, e não um lugar de julgamento. E num terceiro momento, a questão do uso saudável das tecnologias, né, como a gente consegue utilizar tudo que está tão conectado hoje em dia. Então, dentro desses 3 subtemas, vão ter que ser criadas propostas. Então, essas propostas são levadas aos cargos necessários para ter toda a aprovação. Quais são os critérios que vocês definem para tomar essas decisões? Para ver qual que proposta é boa, qual proposta não é? Tem alguma forma de discutir isso com a população ou isso acontece dentro do Parlamento Jovem? Isso acontece dentro do Parlamento Jovem, entre os jovens. Nós não temos nenhuma influência sobre isso, então existe uma questão até mesmo para a elaboração da proposta, dentro de uma questão pedagógica, que é o momento do diagnóstico local. Então, por exemplo, eles precisam pesquisar dentro da comunidade
assuntos que vão fundamentar essa proposta. Então, por exemplo, ok, eles vão falar sobre saúde mental, então eles vão ter que procurar em Ouro Fino inteiro como é o atendimento da saúde mental em Ouro Fino, quais são os trabalhos que são desenvolvidos, se dentro no caso, até mesmo da rede municipal, a gente tem, no caso, profissionais que fazem esse trabalho, como é desenvolvido tudo isso, para que eles possam fundamentar essas propostas. Então, por exemplo, olha, existe uma questão em Ouro Fino que não existe um CAPES no momento, existe um projeto. Então, talvez eles vão e fazem uma proposta que é tipo, olha, precisamos criar um CAPES por conta disso, porque na cidade ainda não existe, tal. Então, eles acabam fazendo essa fundamentação e o momento que eles vão à comunidade é esse momento do diagnóstico local. Então, cada um traz um pouco da sua experiência, né, na determinada localidade que está dentro da cidade, mas esse diagnóstico é o que ajuda a trazer um pouco, né, de todos esses critérios para daí sim criar essa proposta. E daí dentro da proposta vai entrar uma questão de redação, porque tem que ser uma proposta curta, ela não pode ser uma proposta muito extensa, ela não pode ser uma proposta também que ela se justifica todo momento, ela é uma proposta que tem que ser objetiva. Então, dentro das oficinas, porque antes de desenvolver as propostas, existem oficinas que são colocadas para eles, para que eles possam ter essa capacidade de desenvolver essas propostas dentro da redação formal que necessita. Então, por exemplo, eles têm a parte de educação cidadã, primeiro, depois educação política, para entender até mesmo como funciona toda a parte política e pública dos três poderes, para que eles não façam nenhuma proposta que vá contra a própria Constituição, que seria uma proposta inconstitucional. Então, eles entendem um pouco dessa política, entendem o funcionamento também, no caso das constituições municipais, no caso as leis orgânicas em si, para daí sim, depois, eles têm uma etapa de redações em relação de propostas, para que daí crie-se essas propostas e daí é apresentada dentro dessas outras etapas, né? Tanto municipal, regional e estadual. Então, quem está no Parlamento Jovem tem até o potencial de se tornar um deputado, um vereador, já tem um conhecimento prévio de todo esse trabalho. Com certeza. E já existem muitos nomes de jovens que participaram dentro do PJ e seguiram carreira política, seguiram até mesmo, por exemplo, desejaram e se tornaram prefeitos de determinadas cidades, vereadores, estão assumindo cargos dentro da parte até mesmo, por exemplo, da esfera estadual, da própria Assembleia Legislativa. Então existe esse processo até mesmo de continuidade de alguns que daí desejam dar continuidade nessa carreira política, diplomática também, através de um primeiro contato com o PJ. E ontem, no dia 7, a gente teve uma solenidade em comemoração ao Parlamento Jovem. O que foi? Foi a solenidade, no caso, de lançamento do PJ. Foi um momento que a gente também tem essa necessidade, até mesmo, de trazer isso a público, de convidar a própria população, alguns representantes das escolas, desde alunos aos próprios professores, convidar também, por exemplo, a própria parte da prefeitura, diretoria, no caso de saúde, que são lugares que nós vamos estar em diálogo durante todo o desenvolvimento do projeto, para apresentar o projeto, para falar sobre ele um pouco e principalmente de dar início a ele, né? De tipo, olha, a partir daqui vamos iniciar os nossos trabalhos e vamos atrás de vocês, nós vamos estar em diálogo todo o tempo. Então, ontem a gente recebeu o pessoal tanto da parte da saúde mental daqui de Ouro Fino, porque são pessoas que a gente vai ter esse contato direto. Recebemos alguns diretores, para que a gente entenda que isso vai estar sendo dialogado com os próprios diretores, porque esses alunos, querendo ou não, têm esse vínculo com as escolas, né? Então, a gente tem que entender que, de alguma forma, nós também temos essa corresponsabilidade junto com os diretores ao desenvolver esse projeto dentro de algumas escolas. Então, é esse lugar até mesmo para receber os familiares, conversar com os pais, responsáveis, até mesmo para ser esse momento de abertura mesmo dos trabalhos, né? Então, é algo mais de uma solenidade, mas também de uma formalidade em si, e até mesmo de registro, para que isso fique registrado dentro das nossas ações dentro da Câmara Municipal também. Esse projeto já teve início esse ano, mas se tiver algum jovem que queira entrar agora, é possível? O que ele tem que fazer? É possível, super, ainda é possível sim. A gente fala que vai depender também muito do próprio jovem em si, porque como existem essas oficinas
elas vão sendo executadas durante todo o tempo. Se um jovem fala para mim daqui 3 semanas, por exemplo, que ele quer participar do PJ, eu vou me colocar à disponibilidade, à disposição dele, principalmente para que a gente possa rever, talvez, essa matéria que ele já perdeu, né? Aquelas ações que já foram desenvolvidas. Mas, por exemplo, as escolas, tanto como a gente está no período de greve das escolas estaduais, tanto a escola Francisco Ribeiro da Fonseca e a Ernesto Barbosa, elas ainda não vão iniciar o projeto, né? Está previsto para que assim que retorne as atividades das escolas, na próxima semana a gente inicia. Então, esses alunos podem entrar em contato, tanto na Câmara Municipal, quanto nas redes sociais da Escola do Legislativo, que encontra como Escola do Legislativo Ouro Fino, e dentro, no caso dessas redes sociais, tem o link de um formulário que ele pode preencher ainda. Então, consegue ainda fazer essa inscrição ou simplesmente ligar no 3441-1489, que é na Câmara Municipal, pedir para falar na Escola do Legislativo, que daí a gente faz também essa inscrição. As outras turmas que vão ser desenvolvidas na Câmara Municipal, o nosso primeiro encontro já vai ser nessa próxima quarta-feira, a partir das 7h30 da noite. Então, qualquer jovem também que sentir o interesse ou quiser conhecer no primeiro momento, né, antes de se inscrever, quer participar da primeira oficina, pode estar indo até a Câmara Municipal na próxima quarta-feira para participar, para conhecer e daí, caso tenha realmente o interesse, se inscrever depois e dar continuidade. Então, a gente, dentro dessa etapa municipal, a gente ainda consegue fazendo essa adesão de jovens. A partir da etapa regional, a gente já não consegue mais, porque na etapa regional já existe a questão até mesmo da eleição desses representantes do município. Então, é um momento que já existe praticamente um afunilamento até mesmo dos próprios alunos, né, que por escolhas deles e eleição entre eles escolhem esses representantes para dar continuidade nas outras etapas. No início da nossa entrevista, você tinha comentado que a escola do Legislativo ela trabalha com as crianças, vai até o jovem e tem depois para pessoas de qualquer idade. Nesse momento, tem algum projeto para essas pessoas? O CIP, que é esse coletivo de incentivo, né, a parte política, principalmente participação política, ele vem muito dessa demanda, principalmente também desses próprios participantes. Uhum. Por exemplo, a gente vai abrir esse ano, a gente ainda não iniciou os trabalhos do CIP, a gente inicia na próxima semana, tem que ser nessa semana, na verdade, na outra, porque tem um feriado próximo. E daí, nesse primeiro encontro, é que é levantado também esse lugar, por exemplo, olha, eu entendo que, Ouro Fino, a gente vai precisar trabalhar sobre tal aspecto, né? A gente precisa levantar sobre tal propositura de políticas públicas. Por exemplo, a gente já teve um ano que a gente iniciou que falou, tipo, olha, a gente precisa falar sobre as mulheres dentro da política. Então, vamos criar ciclos de palestras onde a gente vai receber profissionais que vão falar sobre a importância dessas mulheres em cargos públicos, entender esse machismo estrutural que existe de dentro das próprias cidades pequenas. Então, a gente precisa trabalhar junto nesse imaginário coletivo. Então, a gente recebeu todas essas mulheres, convidamos, a gente intitulou como Mulheres que Inspiram, para desenvolver esse projeto todo e repensar até mesmo algumas ações que existiam já dentro da própria Câmara Municipal. Então, por exemplo, existe o prêmio Mulher Cidadã dentro da Câmara Municipal. Então, veio uma propositura de tipo, a gente repensar como é estruturado esse próprio projeto, para que tenha uma abrangência maior em relação às mulheres e ao destaque delas dentro da comunidade ourofinense. Então, depende muito também dos próprios participantes e da demanda que cada um traz. Já teve demanda em relação até mesmo, tipo, a causa animal, precisamos levantar e falar sobre isso. Então, de acordo com a turma que se forma para trabalhar o CIP, as proposituras que vão sendo desenvolvidas daí durante todo o período, assim. Principalmente para entender esse lugar da participação pública mesmo, né, da própria comunidade. De entender que a Câmara Municipal, de 15 em 15 dias, tem as suas reuniões, tem as suas plenárias, e a comunidade deve ir até a Câmara Municipal. É um lugar que ela pode ir, pode fazer uso da palavra, e está em diálogo, principalmente com esses representantes da própria comunidade. Uhum. Né? Hoje nós somos ali, num todo de uma equipe de 11 vereadores que representam o município, então é esse lugar principalmente de estar em diálogo constante com eles, né? De não só elegê-los, como a importância em relação ao voto, né?
mas também de acompanhar esses processos, entender o que eles estão fazendo, quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, e também ser esse lugar de levar sugestões, de levar questões que são de extrema urgência dentro de políticas públicas na cidade. Então, o CIP ele trabalha muito de acordo com a turma que se forma, né? No caso, com essas demandas urgentes que cada um traz. Então, o CIP, esse coletivo, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. E como que faz para participar, para entrar em contato? Só entrar em contato na Câmara Municipal também. Do A gente jeito. divulga nas redes sociais. Na próxima semana deve sair a data específica já do primeiro encontro. E nesse primeiro encontro que a gente reúne, explica um pouco de como que funciona, de como é desenvolvido as próprias oficinas, como ele foi criado no momento de pandemia. Todas as ações até então, elas foram remotas. Uhum. A gente não teve, acredito eu que teve um encontro presencial. Então, é um projeto que ele ainda é novo e ele vai ter uma adequação agora ao presencial. Né? Vai ser a primeira vez que a gente vai realmente executá-lo de uma forma presencial na Câmara Municipal. Então, é um local também que a gente está entendendo e principalmente a gente deseja que tenha essa adesão, essa participação. A gente pensa até mesmo no futuro breve, fazer esse coletivo de uma forma que ele tenha contato com as próprias universidades próximas daqui nossa, tanto o IF, como tem também a própria ASMEC aqui também. Então, como a gente pode até mesmo levar esse coletivo para dentro das universidades, para que tenha essa discussão ali, que possa vir para a Câmara Municipal de novo, para que tenha todo esse contato, principalmente também da própria academia em si, né? Então, para se inscrever, nas próximas semanas vai estar saindo com certeza também um formulário para que a gente tenha esses dados, pelo menos daqueles que têm interesse em participar, mas também somente, por exemplo, eu não consigo ter acesso e, no caso, preencher esse formulário. É ligar na Câmara Municipal, no 1489, e pedir para falar na Escola do Legislativo, que daí com certeza a gente vai anotar, no caso, o número da pessoa, para a gente entrar em contato assim que tiver a data já determinada de início dos trabalhos também. Então é esse local que a gente já tem até alguns nomes, algumas pessoas que já procuraram no ano passado e no início desse ano. Então são nomes que a gente está guardando para que numa próxima semana a gente possa, olha, a data do primeiro encontro será tal, para que a gente possa pensar como ele vai ser desenvolvido nesse ano de 2022. Perfeito, muito obrigada. Eu deixo esse momento aberto para você. Tem algum assunto que você queira abordar? Alguma mensagem? Não, só agradecer mesmo a rádio, a você, pela disponibilidade, pela troca, pela conversa também. E acho que o último recado, mensagem, principalmente, eu acho que vai aos jovens, né, que completam seus 16 anos antes do dia 2 de outubro, que é a nossa próxima eleição, para que tirem seus títulos de eleitores, que votem, porque votar é um exercício de cidadania, né, é praticar a própria democracia. Então a gente precisa ter essa adesão, principalmente, esse interesse dos mais jovens que vão completar ainda 16 anos, né, antes do dia 2 de outubro. Eles têm agora até comecinho no dia 4 de maio para ainda pedir, no caso, o título de eleitor. Então eu faço esse pedido aos jovens, principalmente, que corram, que façam esse exercício de realmente praticar a cidadania através do voto. Então, essa é a última mensagem que eu deixo a todos os jovens, aos pais também que nos escutam e que incentivem, né, os filhos a votarem, a exercerem essa cidadania tão necessária, né, no tempo que a gente vive.